Nós começamos o Pecuária BR de hoje destacando o quadro Vitrine do Boi, que será apresentado a partir do dia 31 de agosto, 1º de setembro, 2 de setembro. Além da apresentação no tradicional vitrine, em que durante toda a nossa programação você vê o gado que será ofertado, teremos 2 leilões, dias 1º e 2 de setembro. Um dos destaques na criação e seleção do grupo Beabisa, da Biage, interior do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, é a reforma e a qualidade das pastagens. O repórter Gustavo D'Angelo traz essas informações. Por afetar a principal fonte de alimento para os bovinos, a degradação de pastagens representa um dos maiores entraves para o aumento da produtividade na pecuária. Para aumentar a produtividade, nós temos que considerar 2 variáveis. Uma das variáveis é a taxa de lotação das pastagens. E a segunda variável é o desempenho animal. Vamos voltar primeiro na taxa de lotação das pastagens. A taxa de lotação, nós precisamos ter aumento da produção da forragem e principalmente melhora na eficiência do pastejo. Somente com a melhora da eficiência do pastejo é possível melhorar a taxa de lotação. A segunda variável seria, então, o desempenho animal. O desempenho animal ocorre por 2 fatores novamente. Um dos fatores é a melhor nutrição do animal, que na verdade essa condição é necessária para que haja um reflexo da genética dos animais. Não adianta muito pouco, tem muito pouco resultado, uma genética sem a nutrição. Então, nós precisamos, de fato, ter essa interação de uma melhor nutrição, que é conseguida através dessa pastagem de melhor qualidade, melhor manejo, e então a genética tem condições de se refletir. Há um ano, a fazenda Goitacazes, que pertence ao grupo Beabisa, em Selvíria, Mato Grosso do Sul, decidiu restabelecer suas áreas. Nós acompanhamos uma visita do professor Moacir Corsi às pastagens que passam pelo processo de recuperação. Anteriormente, essa pastagem estava bastante invadida com plantas, arbustos de cerrado. Um exemplo é esse caso aqui, ó. Você imagina o tamanho dessa rebrota em toda a área. Então, isso estava interferindo bastante com o crescimento da planta forrageira através de sombreamento e de outras competições que são naturais. A área, que na maior parte do tempo serve de maternidade, passou pelo sistema de controle das plantas invasoras, que ocorreu através da aplicação de herbicida no toco, proporcionando melhor condição de manejo e o restabelecimento da produção de forragem. Com esse trabalho, então, se consegue uma produtividade melhor, um retorno do animal mais rapidamente no cio, porque você oferece uma condição melhor de pastagem durante aquele processo da maternidade toda. E, evidentemente, cada vez mais que se trabalha nesse sentido, os resultados aparecem com muito maior transparência. O gerente de produção da fazenda, Marcos Queiroz, destaca o resultado alcançado até agora com o desenvolvimento do projeto. Esse projeto, Gustavo, está aqui já há um ano com o professor Moacir. Nós estamos hoje, dentro desse um ano, fizemos 10% da área da fazenda. E nesses 10% nós já tivemos um aumento em torno de 30% a 40% da produção dos animais. Então é um projeto que a gente tem gostado muito, que estamos aqui vendo o resultado. Aqui nesse ponto a gente consegue perceber bem a questão da recuperação da pastagem, né? Essa pastagem aqui, essa área já foi recuperada e mais ali ao fundo é a área que vai passar pelo processo de recuperação. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Há um ano atrás, essa área ela está bastante mais infestada do que a área que nós vemos ao fundo. O que vai acontecer esse ano, a tarefa desse ano então, será recuperar aquela área. Em recuperação de pastagem, depois do controle da planta invasora, nós temos que deixar a pastagem vedada. E normalmente os pecuaristas não fazem isso, eles não têm condições de fazer isso, porque se nós estamos numa condição de invasão de plantas invasoras, é porque a pastagem está num grau de degradação. Então ele não tem muita área para onde colocar esses animais.
Com essa relação entre o aumento da produtividade, a divisão das pastagens, melhora no manejo das pastagens, vai ser possível a gente controlar aquela planta invasora e dar condições para a planta forrageira perfilhar mais através, então, de um período de veda dessas plantas forrageiras, dando, então, condições para que ela tenha maior perfilhamento e ocupe aquela área antes ocupada pela planta invasora, que vai ser combatida da mesma maneira que foi aqui, através da aplicação no toco dessas invasoras. É um trabalho que dá um resultado enorme, mas também ele tem um custo, evidentemente. Mas o resultado é muito bom. Nesse caso aqui, o controle foi muito eficiente, tem muito pouca rebrota, no caso aqui, que vai precisar outra vez mais um controle, mas a pastagem está recuperada. Então, o custo tem um benefício muito grande. Professor Moacir Corsi, da Exalc, Universidade de São Paulo, que você acabou de ouvir na reportagem do Gustavo D'Angelo, é hoje uma das pessoas mais requisitadas nesse quesito, reforma de pastagem. E esse gado que nós mencionamos, vou mostrar até um pouquinho alguns reprodutores, esse gado que estará em oferta primeiramente no quadro Vitrine do Boi, dias 31 agora de julho, 1º de agosto e 2 de agosto. Durante toda a nossa programação, a apresentação desses animais direto da região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, São Paulo, Bebedouro, né, naquela região onde está a fazenda. No dia 1º tem o leilão de reprodutores, você está vendo um deles aí, nesse pasto belíssimo, né, que teve o cuidado do professor Moacir Corsi. E no dia 2 de agosto, vamos ver imagens das fêmeas da raça Nelore, elas serão ofertadas pela Bia Biagi, titular da marca Beabisa. A realização é da Central Leilões, em parceria com a Vitrine Leilões. Bom, agora vamos de previsão do tempo. O tempo continua seco na maior parte das regiões do centro-sul do país. Apenas na região sul é que os níveis de umidade do solo seguem favoráveis para os pastos. Vamos saber mais detalhes com Juliana Rezende. Uma massa de ar seco ainda atua em grande parte do centro-sul do país e acaba inibindo a formação de novas áreas de instabilidade. Isso também tem provocado o declínio dos índices de umidade do solo, que tem ocorrido de forma mais intensa, especialmente entre a região centro-oeste e o norte da região sudeste. Apenas na região sul é que, no decorrer dos últimos períodos, algumas pancadas de chuva ainda mantêm a umidade do solo mais elevada, garantindo um bom crescimento para os pastos. Os próximos 5 dias ainda serão de predomínio de tempo seco nas regiões do centro-sul do país. Ainda não há previsão de pancadas mais expressivas e abrangentes. Somente chove de maneira bastante isolada no Espírito Santo. Isso ocorre até o dia 29 de julho. É durante o segundo período que deve voltar a chover na região sul. Novas áreas de instabilidade agora voltam a provocar pancadas de chuva que se espalham entre o Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Ainda pancadas de chuva que não devem ultrapassar os acumulados de até 15 milímetros. Nas demais áreas do centro-sul do país, a expectativa ainda é de tempo seco, exceto o Nordeste Mineiro e o Espírito Santo, que ainda segue chovendo de forma mais isolada. O terceiro período ainda será de pancadas de chuva na região sul. Os acumulados ainda seguem mais baixos, não devem ultrapassar os 15 milímetros, agora alcançando também o sul do Mato Grosso do Sul. Agora volta a chover, especialmente nas áreas costeiras do Sudeste, acumulados de até 5 milímetros. Então, justamente nessas áreas onde deve voltar a chover, entre a região sul, também na costa da região sudeste, a umidade do solo deve seguir elevada e garantir um bom crescimento para os pastos. Chegou a solução que faltava para a distribuição eficiente e produtiva de ração. Suplemento mineral e concentrado para a suplementação a pasto até 2 metros cúbicos.
Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o Feeder 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto-moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O Feeder 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. Ou então, do sistema GeoPack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do Feeder SC é o deslocamento lateral para a aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um Feeder 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo. Seis horas e 26 minutos no horário de Brasília. Vamos saber como fechou o mercado financeiro desta segunda-feira, direto da Bolsa em São Paulo. Boa noite, Sara Kirchhoff. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar renovou a máxima na manhã de hoje de R$ 3,15, o que representa uma alta de 0,22% em comparação com a cotação que chegou na sexta-feira de R$ 3,11. Nós vimos acompanhando, né, Zaidan, uma valorização constante do real frente ao dólar, aí diante do cenário político que estava ocorrendo no Brasil, e na semana passada esse cenário começou a mudar, portanto. E hoje, então, na segunda-feira, primeiro dia da semana, o dólar comercial encerrou em alta de 0,15%, fechado a R$ 3,14 mais 80. Dólar, portanto, em valorização. E o que influenciou nessa alta é principalmente a espera dos juros lá nos Estados Unidos da Federal Reserve e aqui no Brasil no Copom, o Comitê de Política Monetária. Ambos são esperados para esta quarta-feira e vem influenciando então no mercado do câmbio. Zaidan, daqui a pouquinho a gente volta com as informações do milho e posteriormente do bezerro e também do boi gordo no mercado físico e mercado futuro. Até daqui a pouco. Combinado, Sara. Obrigado. Até já. Depois do intervalo comercial, outras informações de mercado. Vamos falar do mercado de reposição, a troca de boi gordo por bezerros ou boi magro nessa época do ano. Vamos falar também sobre o fechamento do preço do milho. Como é que ficou o preço do milho nesta segunda-feira, com informações direto da Bolsa em São Paulo. E vamos mais uma vez destacar o leilão que você vai ver conosco hoje a partir das 8h30 da noite no horário de Brasília. Dá uma olhada no gado que será ofertado. São animais comerciais filmados no Mato Grosso. É o leilão virtual de gado de corte da Araguaia Leilões. Até já. De volta agora com informações no mercado de reposição, que segundo a Scott Consultoria, houve pouca movimentação nesta terceira semana de julho. Vamos saber mais detalhes com Isabela Camargo. Olá a todos.
A terceira semana de julho de 2017 foi mais uma vez marcada sem grandes alterações em relação ao mercado de reposição. Devido à demanda enfraquecida, os negócios acontecem de forma lenta. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados na Scott Consultoria, a queda semanal foi de 0,3%. O que a gente observa? De um lado, o recriador ele quer oportunidades melhores em relação aos preços, isso porque ele sabe da maior oferta em relação às categorias mais jovens. Entretanto, o criador, ele ainda fica receoso quanto aos pagamentos abaixo da referência e isso acaba travando os negócios. De maneira geral, a gente espera que nos próximos dias a gente tenha uma maior movimentação em relação ao mercado de reposição. Isso porque as baixas temperaturas dos últimos dias e até a situação de geadas em algumas regiões diminuem a capacidade de suporte das pastagens. Isso faz com que o pecuarista tenha que entregar o animal terminado e busque as categorias de reposição. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, Isabela Camargo, da Scott Consultoria. Agora vamos saber como fica a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição em alguns estados da região centro-oeste do país. Acompanha comigo aqui na tela. Primeiro, região, estado de Goiás. Boi magro valendo R$ 1.650, a relação de troca com o boi gordo 1,2. O garrote, cotado a R$ 1.380. É possível com o garrote comprar 1,4 boi. Com um boi gordo é possível comprar 1,4 garrote. Já o bezerro, R$ 1.120 a cabeça. Com um boi gordo é possível comprar 1,7 bezerro. Outro estado agora da região centro-oeste, o estado de Mato Grosso. Acompanha comigo a relação de troca. Com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro. No estado de Mato Grosso, 1,5 garrote e 1,8 bezerro. Isso no estado de Mato Grosso, essa é a relação de troca. Agora, para finalizar, estado de Mato Grosso do Sul, boi magro valendo R$ 1.630. Com um boi, é possível comprar com boi magro 1,2, com um boi gordo 1,2 boi magro, 1,5 garrote, hoje cotado a R$ 1.330, cotação da Scott Consultoria. E com o boi gordo também é possível comprar no estado de Mato Grosso do Sul 1,8 bezerro, hoje o bezerro cotado a R$ 1.110 a cabeça. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar da balança comercial brasileira, exportações e importações na terceira semana deste mês. Foram 5 dias úteis, não é, João? O Brasil exportou o equivalente a 5 bilhões, vamos arredondar, 5 bilhões de dólares e importou cerca de 2 bilhões de dólares. Tem um resultado positivo, mais um. Aliás, a balança comercial sempre tem dado resultados positivos, né? Superávit desta terceira semana, 3 bilhões e 200 milhões de dólares. E nós vamos destacar o desempenho das exportações dos produtos do agronegócio. Mais uma boa notícia seguida semana a semana sobre as exportações de boi gordo, não é? De carne bovina, não é, João? Zaidan, mesmo com toda essa confusão que o pessoal armou, toda a carne fraca e tal, as exportações continuam crescendo. O mês de julho, a média foi 5.100 toneladas dia. Como o mês de julho tem 21 dias úteis, a previsão é que podemos chegar ao fim do mês com 107 mil toneladas de carne in natura. In natura. Isso equivale a quase 30% em relação ao ano passado, nesse mesmo período. 80 e poucas mil toneladas foram exportadas em julho de 2016 contra 107 mil toneladas. E os 7% em relação ao mês de junho desse ano, foi 100 mil toneladas, o que nós estamos falando agora em 107. Ou seja, a exportação vai muito bem, obrigado. O preço também subiu um pouquinho em dólar, de 4.240 dólares por tonelada, contra 3.900 e pouco no ano passado. Ou seja, os frigoríficos podem falar tudo, menos culpar as exportações pela derrubada do preço do boi e da vaca no mercado brasileiro. Vamos olhar os números, começando pela soja. Pode colocar a tela para a gente? Na terceira semana de julho, o Brasil exportou 338.000
toneladas de soja. No acumulado de julho, mais de 5 milhões. Se nós compararmos a terceira semana, que foi a passada, com a terceira semana de junho, houve uma queda de 22%, João. O Brasil tem uma janela que vai de fevereiro até agosto, onde que o Brasil domina o mercado de soja em grão. O Brasil é o maior exportador de soja em grão. Acontece que no mês passado, esse mês, aliás, houveram problemas, especialmente no Mato Grosso, que é o maior exportador, em função da BR-163. Volta e meia teve problema, contratos que eram para embarcar em Miritituba e transferir para o navio oceânico em Barcarena, houve mudança de rota, atrapalhou um pouco aqueles problemas de embargos na BR-163. Não foi por barro, não. Foi por trancamento. Trancaram porque brigando contra o governo federal, a relação da posição do Temer, que não aceitou diminuir a área da Floresta Nacional. O pessoal fez vários protestos lá e quem paga, infelizmente, é quem trabalha no Brasil. Vamos ver a carne suína, como é que foi o desempenho na terceira semana. As exportações foram de 2.500 toneladas nos 5 dias úteis, dá quase 500, né, João? Quase 500 toneladas por dia útil. E no acumulado de julho, nós temos 37, quase 38 mil toneladas já exportadas. O efeito Santa Catarina ainda não pesou tanto. O Brasil vinha aumentando muito as vendas de carne suína para a China. A China deu uma puxada de mão no freio de mão, trancou um pouquinho. Você teve alguns frigoríficos que foram inabilitados em função daquelas confusão, mas ainda continua um número razoável. 2.500 toneladas dia não é um número ruim. O Brasil pode aumentar e vai aumentar muito a questão da exportação de carne suína. Legal, vamos para a carne bovina. Já comentamos, mas você pode acrescentar mais alguma coisa, João? 5.100 toneladas por dia, né? E nós estamos falando em 107 mil toneladas, ou seja, nós estamos em alta, temos um crescimento. A carne bovina mantém uma tendência de alta nas exportações. Vamos para o frango? Frango também um desempenho positivo se compararmos a terceira semana deste mês com a terceira semana de junho. A alta foi de mais de 5%. Por dia, na semana passada, foram 5 dias úteis, 17 mil toneladas, dando um acumulado de julho de 258 mil toneladas de carne de frango. O Brasil que é o maior exportador desse produto. O frango está recuperando, né? A Operação Carne Fraca atirou no frango e matou o boi, né? Mas o frango está recuperando as exportações, apesar do americano ter voltado, alguns países voltaram a importar dos Estados Unidos, que é o que concorre com o Brasil no mercado internacional, é nós e o americano. O americano consome muito peito lá. O americano gosta muito de peito de frango e exporta as carnes escuras. E exporta com um preço, às vezes, muito mais barato que o Brasil. Então, é difícil concorrer com eles. Eles têm um custo de produção, um custo logístico, um custo de processamento industrial muito menor que o Brasil. O Brasil, infelizmente, carrega essa carga tributária, esse custo pesado em termos de, seja questão trabalhista, seja questão de energia, tudo isso atrapalha um pouco. Mas, mesmo assim, o Brasil está mantendo a posição, disputando par e passo com os Estados Unidos em primeiro lugar nas exportações de frango. Vamos ver, para fechar, as exportações de milho na semana passada. O milho agora com a colheita da segunda safra, apesar dos problemas de infraestrutura, né, João? E exportou quase 98, vamos falar 98 mil toneladas por dia útil na semana passada. No acumulado do mês, quase 1,5 milhão de toneladas já exportadas. Daqui para frente a tendência é haver um aumento das exportações de milho. Tem muito milho já contratado, a um preço um pouco melhor, a um câmbio amarrado, a um câmbio no mercado a termo um pouco melhor que esses 3,14, 3,15 que estão vivendo nesse momento. O problema do milho é o preço no porto, esse que atrapalha novos negócios. O preço no porto é 29, 28, 50 e para você levar até o porto o frete subiu esse ano, deixa o milho no Mato Grosso a 12, 13 reais para fechar equivalência a porto. Esse que é o problema do milho. O milho é um produto que sofreu muito no mercado internacional, o preço veio abaixo de $4 o bushel, e o frete no Brasil subiu muito, né? O frete, houve uma recuperação, esse volume grande de safra no Brasil
nós dependemos do transporte rodoviário, as ferrovias no Brasil ainda não ocupam uma fatia pequena no transporte desses grãos até os portos, e isso atrapalha e tira a competitividade do nosso milho. Vamos mudar de assunto, João. Na semana passada, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, numa reunião em Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, admitiu que a situação dos pecuaristas que dependiam e dependem hoje da JBS, que tem uma concentração maior do que 50% no estado, no Mato Grosso, essa situação ainda vai demorar um pouquinho para ser solucionada. Ainda há uma tentativa do governo, disse o ministro, de fazer com que plantas que estão desativadas voltem a operar no Mato Grosso. Elas ficaram desativadas porque ou a JBS comprou ou arrendou e trancou e fechou. Ou outras que também fecharam em função dessa concentração. Então, há uma tentativa de que essas indústrias sejam reabertas, João. Olha, o ministro Blairo, nessa área, tem que tirar o chapéu para ele. Ele é um cara que se vira. Ele foi lá, conseguiu segurar, o americano deve voltar a importar, os Estados Unidos devem voltar a importar carne no Brasil nos próximos 30 dias, possivelmente. Conseguiu segurar as burradas que foram feitas na Operação Carne Fraca. Agora, reativar os frigoríficos é complicado. Se você olhar 16, 17, fechou mais de 20 frigoríficos no Centro-Oeste. E isso em função da política do JBS, que ela irrigava o bolso dos nossos políticos e, consequentemente, recebia vantagens fiscais. E essas vantagens fiscais, algumas vezes, fazia uma competição um pouco desleal com os pequenos e médios frigoríficos. Muitos caras fecharam. E agora reativar é complicado. E tem um outro agravante perigoso também no processo, se você olhar a situação desses frigoríficos, eles devem muito em termos de fundo rural. Tem frigoríficos que no mercado fala-se que ele vale 50 milhões de reais e tem um passivo de 90 milhões de fundo rural. Esse é outro imbróglio que vai ser difícil, esse nó vai ser difícil de desatar. Porque parece que nessa medida provisória que o governo vai mandar para o Congresso, no sentido de fazer um refis, fazer um programa de refinanciamento a longo prazo. A longo prazo, tem que ser a longo prazo. 25 anos dos pecuaristas, parece que não contempla os frigoríficos, já que o maior beneficiário seria o Grupo JBS. E JBS e Michel Temer não se dão muito bem, em função da delação e outras cositas más. Então, parece que vai ficar fora o setor. O setor vai amargar uma situação extremamente complicada, porque para pagar esse passivo, não sei como é que eles vão fazer, qual vai ser a operação que eles vão ter que fazer. Valeu, João. Obrigado. Bom trabalho. Renata. Bom, e o Brasil é o primeiro país a aderir ao Banco de Vacinas contra a febre aftosa na América Latina. O anúncio foi feito semana passada durante o encontro da COSALFA que aconteceu em Brasília. Camila Xavier tem mais informações. A medida vai contribuir para enfrentar eventuais problemas com a doença. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aftosa, Guilherme Marques, na reunião emergencial realizada na última sexta-feira em Brasília. O Brasil pretende aderir oficialmente à criação de um banco de antígenos e vacinas contra a febre aftosa na região. Os representantes dos países que compõem a COSALFA aprovaram resolução para apoiar a Colômbia na erradicação de 4 focos de aftosa detectados recentemente. E nós estamos a ponto de conseguir erradicar definitivamente essa doença. Tanto que já estamos discutindo, inclusive, o novo passo que é a retirada da vacina de aftosa. Mas ainda existe um temor em relação à Venezuela, que esse país ainda não tem um reconhecimento de livre de febre aftosa. E a Colômbia tem uma fronteira muito vulnerável, mais de 2.000 quilômetros com a Venezuela, o que torna-se efetivamente um risco permanente às autoridades da Colômbia. Durante a reunião, foi aprovada a resolução para realizar uma ação integrada entre o Brasil e a Colômbia na Venezuela, já que o país ainda não está livre da febre aftosa. O objetivo é apoiar os venezuelanos a imunizar e inspecionar o rebanho bovino contra a doença.
Logicamente, como vimos hoy, la preocupación mismo en Colombia, la situación está evolviendo al interno de Colombia, la preocupación de la situación en Venezuela. Colombia está reportando que tiene un influxo muy fuerte de contrabando a nivel de la frontera. Ellos tienen con Venezuela 2.200 kilómetros, muy difícil de controlar. La diferencia de precio en el ganado y en la carne, lo que facilita este tráfico ilícito e dificulta às autoridades o controle. Outra resolução aprovada na reunião recomenda aos países da América Latina que redobrem os esforços no combate à aftosa e aumentem o volume de investimentos em sanidade animal. Camila Xavier, para o SBA. Bom, e a gente segue para o próximo bloco com imagens dos animais que serão ofertados logo mais, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Leilão virtual gado de corte da Araguaia Leilões. Em oferta animais aí que você já acompanha na sua tela. São lotes, são alguns lotes Nelore, outros cruzamento industrial. Bom, e também no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o presidente da NCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, Raizildo Lobo. Nós já voltamos. Você pecuarista se lembra, no ano passado houve quebra de safra de muitas culturas e também para os pastos. Em função disso, houve uma carência maior, uma falta de sementes forrageiras e o preço foi nas alturas. Esse ano, segundo um estudo do CPEA, deverá haver uma oferta maior de sementes de pastagem. Vamos conferir as informações. Segundo o CPEA, a produção de sementes de forrageiras em 2017 está firme, devido às boas condições climáticas. Com isso, a expectativa é a maior oferta de sementes para pastagem, ligada também à maior qualidade. A demanda também pode ser elevada, já que, com as altas de preços em 2016, muitos produtores que precisavam reformar a pastagem deixaram para fazer neste ano. Mesmo assim, com as quedas na cotação da arroba, é possível que este aumento na demanda não se concretize. De acordo com o CPEA, em 2016, o valor das sementes forrageiras subiu em média 71% no Centro-Oeste. Quanto à média Brasil, a elevação no mesmo período foi de 55%. E algumas variedades chegaram a registrar forte alta de 250%. As altas são justificadas pela redução na produção de sementes decorrentes de problemas climáticos na safra 2015-2016. Mesmo com a alta dos preços, pecuaristas mais tecnificados mantiveram as compras em 2016. Mas para a maioria dos produtores, a alta das cotações desestimulou a reforma. O motivo foi a redução das exportações brasileiras. O volume embarcado em 2016 foi 12% inferior ao embarcado em 2015. Segundo dados do CPEA, em 2017, os preços de sementes forrageiras iniciaram um ano com altas moderadas de 2,1% em janeiro e 0,8% em fevereiro, na média Brasil. Por outro lado, em março e abril, as quedas foram de 0,02% e 2,78%, refletindo o enfraquecimento da demanda, uma vez que o período de reforma das pastagens se encerra junto à época das águas. O cenário de queda também foi observado em maio e junho. Em alguns estados, as baixas acumuladas de janeiro a junho de 2017 para a semente braquiária chegou a mais de 50%, como é o caso de Mato Grosso do Sul. Segundo o CPEA, neste mês, há uma normalização na oferta do produto no estado. Em São Paulo, a semente da forrageira do gênero Panicum, o capim-mombaça, se desvalorizou 38% no primeiro semestre deste ano. Vamos saber agora como terminou o mercado do milho nesta segunda-feira, direto da Bolsa. Sara Kirchhoff, quais são os números de hoje?
Pois é, Zaidan, o início da semana foi difícil para a comercialização do milho aqui no Brasil. E de acordo com o analista da Safras e Mercados, o Paulo Molinari, essa dificuldade se deve principalmente à alta dos preços dos combustíveis, que já se reflete também no aumento no frete, chegando a reflete também acabou complicando o mercado interno. Com isso, vamos começar observando as cotações do milho no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, queda, portanto, milho a R$ 25,92 a saca de 60 quilos. Essa foi a média da segunda-feira. E essa média ela representa uma queda de 1,86% em comparação com sexta-feira, que tinha sido o último levantamento do CPEA. E no mês ainda representa uma alta de 1,69%. Na sexta-feira, essa alta era de 3,61% no acumulado do mês. Hoje, portanto, apesar de continuar em alta no acumulado do mês, ela já é bem menos significativa. Bom, do milho, no mercado físico, vamos para o milho no mercado futuro. Milho BMF Bovespa, ajuste atual, contratos para setembro, a R$ 26,10 a saca. Contratos para novembro, R$ 28,04 e contratos para janeiro do ano que vem, R$ 28,45. Bom, Zaidan, essas eram as informações do mercado do milho aqui no Brasil, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. E daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias do mercado para essa segunda-feira. Até daqui a pouquinho, então. Legal. Obrigado, Sara. Até já, então. Vamos chamar agora a cotação do milho em todo o país, cotação da soja também. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. O Nelore, aos poucos, em poucos anos, será a raça mais importante para a produção de carne no mundo. A avaliação foi feita durante uma entrevista que o Zaidan fez com o presidente da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, Raizildo Lobo. Durante o bate-papo com o Zaidan, ele ainda falou sobre as recentes pesquisas para a definição de ferramentas usadas para identificar animais geneticamente superiores. Confira. Professor Raizildo Lobo, presidente da ANCP, com muito prazer a gente recebe aqui no canal do Boi para falar do que há de novo na seleção, nas pesquisas da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. O que o senhor destaca nesse momento em termos de pesquisa, as novidades que estão sendo trabalhadas? Em primeiro lugar, boa tarde para todos vocês. E boa tarde para você, é um prazer estar aqui novamente, né, Obrigado. Com vocês. E, olha, o melhoramento genético no Brasil, nas últimas décadas, cresceu assim rapidamente e houve uma conscientização dos criadores para tomar a atividade pecuária como sendo uma indústria pecuária. E, consequentemente, essas novas tecnologias que surgiram com o melhoramento genético acoplado à parte genômica, ela vem trazendo avanços muito grandes. E hoje nós temos assim a destacar, além das DEPs tradicionais que já existem, as DEPs ligadas à qualidade da carne, as DEPs ligadas à eficiência alimentar,
usado assim de uma forma já em maior quantidade nos programas de melhoramento genético. Deixa eu ver se eu estou entendendo, professor. As DEPs tradicionais, vamos citar algumas, peso à desmama, precocidade sexual, temperamento, enfim, são várias DEPs hoje já bastante pesquisadas. O senhor falou em qualidade de carne. O senhor vai identificar os animais que vão transmitir a qualidade de os filhos produzirem uma carne melhor do que a dos animais que não têm essa condição? Sim, vamos imaginar, por exemplo, uma qualidade de carne expressa como a maciez. Então, é possível você... Por que nós não trabalhamos antes com a maciez? É que você precisa abater os animais para avaliar. Então, foi feita uma parceria com a Embrapa Cerrado, onde a metodologia foi desenvolvida, os animais abatidos, feita a parte molecular, e com as tecnologias de modelagem genética, nós podemos ter uma DEP para essa característica. Consequentemente, você vai poder saber se o touro ele transmite progênies que tem carne mais macia ou carne mais dura. O seu diretor técnico, o Dr. Argeu Silveira, aqui mesmo, numa entrevista para o canal do Boi, ele chegou a dizer que o Nelore, em pouco tempo, será a principal raça de corte, não do Brasil, que já é, mas do mundo. Eu também compartilho com essa opinião, e ontem mesmo, reunido com um grupo dos Estados Unidos, eles me perguntaram quanto tempo. Eu digo, olha, em termos de 10 anos, porque a ciência hoje está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, nós vamos estar... E agora, com os estudos mais profundos que nossa equipe de pesquisa está fazendo com a parte genômica, trabalhando já com a genotipagem de 770 mil SNPs, esse é um negócio extraordinário, a gente vai chegar a fazer descoberta, por exemplo, em ver em alguns locais onde fica o gene chamado de loco, que já tem uma homozigose no Nelore para, por exemplo, adaptabilidade, para uma maior resistência à doença relacionada com a imunidade e outras características. Então, consequentemente, colocar algo como, por exemplo, a maciez. A maciez é importante do ponto de vista estratégico, para o Brasil não passar a vender carne em commodity, mas agregar valores à carne. A carne poderá ser mais valorizada. Valorizada. No mercado internacional. Exatamente. Professor, vamos voltar à qualidade da carne, a maciez, né, que o senhor já mencionou aqui. Essa característica, essa DEP que o senhor está pesquisando, ela é compatível com outras DEPs ou animais que já têm DEPs testadas, como ganho em peso, acabamento de gordura, poderiam ser incompatíveis com o animal que tem a característica de fazer a carne macia? Existe incompatibilidade entre essas DEPs? Zaidan, a sua pergunta é muito inteligente, muito importante, porque tudo está relacionado, o animal é um conjunto de características. Então, a gente está vendo agora, nesses valores, que o criador, ao selecionar para outras características, tem animais que produzem carne mais macia do que outros touros. Um animal que é precoce, poderá fazer carne macia, por exemplo? Ah, poderá. A gente tem visto com relação à precocidade sexual, é algo fantástico. No nosso programa, nós estamos com criadores que já está desafiando entre 10 e 14 meses, tendo uma idade média de 12 meses, prenha com IATF, 2 inseminações acima de 60% e às vezes até 70%. Quer dizer, o ciclo curto está aí e vai tirar essa parte da novilha. Quer dizer, as vacas vão começar a parir aí com 24 a 26 meses. Esse é um avanço tão grande, inclusive no impacto ambiental enorme, né? Você reduzir tanto a parte de emissão de gases de efeito estufa e aumentar a produtividade. Um animal de DEP negativo para temperamento, ele poderá ser um animal que vai produzir carne de qualidade? Isso é respondido pelas correlações genéticas. Quer dizer, hoje nós estamos trabalhando com as correlações genômicas.
Depois vamos lembrar em falar na parte da consanguinidade genômica. Então, a correlação é que vai dizer, por exemplo, a maciez ela não tem a primeira, qual é a variabilidade genética da maciez no Nelore? Nesse experimento está ao redor médio de 18%. A heredabilidade é aquilo que é transmitido. Então, transmite do fenótipo observado cerca de 18%. Mas tem variabilidade e ela não tem muitas correlações até agora com outras características do ponto de vista de reprodução, com características de desempenho, com características de outra de carcaça, ela não tem. Mas você pode identificar animais que têm uma carne macia, que tem também uma maior conversão alimentar, espécie ou pelo capras, consumo alimentar residual, ou pelo outro consumo. Então, nós poderemos estar identificando. Aí, quando acontece toda a magia do processo, é você pegar e ter agora a informação. Nós começamos a trabalhar em 88 com 5 DEP, hoje DEPs importantes, nós temos umas 6 DEPs que são específicas do nosso programa, e agora vamos ter, já eram 29, passar para 32. É confusão? Não, não é. Você passa a desenhar o seu animal. Quantas DEPs ainda deverão vir? Isso deve surgir, muitas outras, porque hoje nós, com a parte molecular é uma coisa que não dá nem para a gente pensar. O que nós sabemos é o seguinte, que daqui 5 anos vai representar esse avanço de 5 anos, o que o mundo inteiro teve em 50 anos. O efeito é muito grande. Na área médica, por exemplo, vem algo aí fantástico. Na área médica? Médica. Para saúde animal? Para a saúde humana. Para a saúde humana. Inclusive, com esses temas agora de edital higiene, a gente já imagina que daqui 20 anos você vai poder chegar lá, passar numa máquina e tiver uma mutação que dá um determinado tipo de câncer, nem todo câncer é genético, você passa, limpa e não tem mais a doença. Em função dessas combinações, vamos voltar para a veterinária, em função dessas combinações de DEP, é que o senhor acredita que o Nelore vai ser uma raça imbatível em poucos anos? Primeiro, o que o Nelore se formou nesse tempo, que é o material genético dele. E segundo, que a gente, com o conhecimento, com a ciência, com os criadores, hoje os empresários investindo em melhoramento genético e o mercado também reconhecendo, evidentemente que todas as ferramentas, cada um vai determinar a velocidade com que vai andar. Um pode andar muito mais rápido, outro ficar parado, o outro andar para trás, o outro andar no outro ritmo. O melhoramento, na minha opinião, e eu tive assim, a satisfação desses 44 anos de trabalhar com melhoramento, de ver o que era e o que é agora, e pretendo ainda ver alguma coisa bem mais avançada nos próximos anos. Professor Raizildo Lobo, presidente da ANCP, muito obrigado pela sua entrevista. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Bom, a gente vai para o próximo bloco com imagens de mais alguns lotes que serão ofertados daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo canal do Boi, ao leilão de corte Araguaia Leilões. Hoje, 8h30, horário de Brasília. Nós já voltamos. São 7h09 no horário de Brasília. Voltamos a falar de pecuária. O pecuarista não terá prejuízo em 2017. Ele vai ter uma receita menor. Foi o que disse o analista e diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres, numa entrevista exclusiva que ele concedeu à repórter Miriam Valadares. Vamos acompanhar. 2017 tem sido um ano de desafio para a pecuária brasileira. Sobre este assunto, eu converso com o engenheiro agrônomo da Exalc USP, Alcides Torres. Ele que também é analista e diretor da Scott Consultoria. A Scott divulgou esta semana que o preço do boi gordo em São Paulo foi o menor em valores nominais registrados desde 2014. O pecuarista ele está no vermelho. Como ele deve proceder para administrar o seu negócio? Olha, sem dúvida é o menor preço nesse período analisado, mas isso não significa prejuízo, só significa que é o pior preço, não é? Pecuaristas que fizeram seguros de risco esse ano têm sido
bom, por incrível que pareça, mas a grande maioria não faz isso, não é? Mas é um ano com certeza, de redução de margens, mas não de prejuízo. Qual foi o impacto para a pecuária de São Paulo e na região central do país após a decisão de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso de reduzir a alíquota do ICMS para o trânsito de boi gordo para abate em outros estados? Excelente a medida, é uma medida extremamente louvável, não é? A gente já vive num mundo globalizado e não tem por que a gente, dentro do Brasil, viver com estados estanques, não é? Em busca de recolhimento de impostos. Nesse momento, a gente está num momento de crise de preços e essa abertura de mercados facilita a comercialização dos produtos interestaduais, notadamente aí, animais de reposição e mesmo de animais terminados para outros estados. Isso é muito bom, porque melhora a fluidez da mercadoria, melhora o resultado e, em escala, acaba melhorando o lucro. Quais os principais desafios para o pecuarista? Poxa, são inúmeros ainda, não é? Mas é que esse ano a gente vive um momento especialmente pessimista, vamos dizer assim, até um exagero, em função aí da Operação Carne Fraca, em função da volta do Fundo Rural, em função da volta do ICMS em São Paulo, em função da delação dos irmãos Batista, em função do fechamento do mercado norte-americano que a gente mal tinha aberto, ou seja, e ainda a gente estava já num momento em que naturalmente os preços iriam cair, porque nós estamos já no primeiro ano de ciclo de baixa de preço. E é claro, nós estamos na boca da seca, ou seja, juntou um conjunto de informações ou de fatos que bateram na testa do pecuarista, né? Então é por isso esse pessimismo. E é claro que esse pessimismo também vem da própria situação brasileira de crise econômica e crise política. Os desafios são muitos, é verdade, mas e as perspectivas de mercado para esse segundo semestre? Olha, segundo semestre, sabe? Vai depender justamente de como o pecuarista compreender essas informações, né? A Bolsa, por exemplo, a Bolsa de Mercadoria e Futuros, a atual B3, os preços futuros caíram, tá? Com essa queda de preço, praticamente inviabiliza a quantidade de bovinos confinados. Então a gente vai ter uma redução de animais confinados de 5 milhões e 500 mil cabeças para algo em torno de 2 milhões e 500 mil cabeças a 3 milhões. Se isso acontecer, nós vamos ter então uma falta de oferta de mercadoria em outubro e novembro, e o preço deve subir, sabe? Agora, se a conjuntura nacional não mudar, provavelmente não suba, não é? Então é uma aposta agora que a gente tem que fazer. Então a melhor medida hoje é considerar mercado estável para o segundo semestre. Eu acho que possibilidade de queda sempre existe, porque nós estamos recebendo notícias tremendamente ruins com relação ao país e em função dessa delação que prejudicou ainda mais a situação toda, vem do maior líder, do maior frigorífico do mundo. Então a gente sempre vai ter um impacto maior, vamos dizer, essa cadeia econômica de pecuária de corte, qualquer demanda, qualquer notícia que venha do Ministério Público Federal, né, da Procuradoria-Geral da República, que ataque a presidência, ela, por tabela, acaba nos afetando, porque o delator vem do meio rural e do meio pecuário. Ok, muito obrigada por sua entrevista. Eu conversei com o analista e diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres. Miriam Valadares, para o SBA. A planta frigorífica do Grupo Marfrig, em Nova Chavantina, no estado de Mato Grosso, deve retomar as atividades a partir de amanhã, terça-feira. Mais de 400 colaboradores já foram contratados para dar início aí às atividades. A previsão é que sejam abatidos diariamente, agora nesse início dessa retomada, 90 cabeças por dia. Mas a expectativa é alcançar uma capacidade máxima de 1.500 cabeças por dia. Juliana Rezende traz agora as informações do tempo para o centro-norte do país.
O tempo seco no interior da região norte e também do nordeste não tem beneficiado para o aumento dos índices de umidade do solo. Essa umidade do solo já vem declinando, especialmente nas áreas em vermelho do mapa, de forma bastante expressiva por conta dessa falta de chuvas já durante os últimos períodos. Os pastos não conseguem se desenvolver com essa baixa umidade do solo. Os próximos 5 dias ainda serão de tempo mais seco nas áreas mais claras do mapa. Pancadas de chuva ocorrem no extremo norte do país e no leste nordestino. É justamente em Roraima que os acumulados tendem a ser expressivos de até 50 milímetros. O segundo período também ainda deve ser de pancadas de chuva, se concentrando principalmente no extremo norte do país, mas agora perdem um pouco mais de força. Os acumulados diminuem e não devem ultrapassar os 30 milímetros. O leste da região nordeste ainda segue recebendo pancadas de chuva de baixos acumulados de até 15 milímetros. E agora o interior do nordeste e também as áreas mais ao sul da região norte ainda seguem com tempo mais seco e sem chuva abrangente. O terceiro período deve ser marcado por essas pancadas de chuva agora tanto do extremo norte do país se tornarem um pouco mais abrangentes, especialmente na região norte. Os acumulados ainda devem seguir baixos, não ultrapassam os 30 milímetros. Agora no leste nordestino também segue chovendo pancadas frequentes, enquanto que no interior do nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte, o tempo seco ainda deve predominar e as pancadas de chuva não tendem a ser abrangentes o suficiente para causar pancadas de chuva nas duas regiões de forma mais expressiva. Então, durante as próximas semanas, esse predomínio de tempo mais seco no interior das regiões norte e nordeste segue mantendo a umidade do solo em declínio e os pastos seguem sendo prejudicados por conta dessa baixa disponibilidade hídrica. Premix Arroba de Valor apresenta Histórias de Sucesso. Captar Agrobusiness Confinamento, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. A Captar nasceu a ideia em 2006 para 2007, pensando em fazer a integração da cadeia produtiva da carne. E não podia ser diferente, vim para onde está o grão, oeste da Bahia. A fábrica de adubo orgânico mineral, o confinamento e a fábrica de ração pelletizada. A integração dessas 3 unidades é que compõe o esqueleto da Captar. O projeto da Captar se baseia basicamente em parceria. E a Premix tem sido muito parceira nesse aspecto, porque tem trazido conhecimento para a Captar. A Premix está na Captar desde 2013 e o processo que a gente faz aqui é desde a parte de formulação do núcleo que vai ser usado no confinamento, passando pela formulação das dietas, chegando às ações de manejo, a tudo que vai ser feito relacionado ao animal e principalmente as tomadas de decisões quanto à parte econômica, a viabilidade de ter determinado parceiro, de fazer compra ou de fazer parceria ou de trabalhar com Boitel. Todas essas análises financeiras é feita também com o apoio da Premix. 2016 foi um ano onde nós tivemos excelentes resultados, foi um ano que mesmo tendo algumas dificuldades econômicas, um ano em que o preço do milho chegou a R$50 a saca, e nós ainda assim conseguimos ter uns resultados muito bons. Foi um ano em que o preço do boi magro esteve muito alto, então por isso nós precisamos abater animais mais pesados. Então os machos nós abatemos com 19 arrobas e meia, dando rendimento acima de 55%, e as fêmeas nós abatemos com 14 arrobas e meia e dando rendimento acima de 52%. A Captar já está em processo de ampliação. Estamos fazendo também auditoria no balanço para que possa ter transparência nos números, porque o objetivo da Captar sempre foi que essa empresa seja uma empresa de capital aberto. E com essa visão, nós temos que em 2019 ela conseguir chegar em 50 mil bois estáticos e 100 mil bois por ano. Eu posso afirmar categoricamente que nesses quase 4 anos que nós estamos juntos, eu não tenho nada a reclamar da assistência técnica, do fornecimento, pelo contrário, tenho a elogiar e acho que a visão empresarial de parceria é exatamente essa. É você conseguir fornecer o que seu parceiro precisa, na qualidade, no tempo certo, para que essa parceria seja longa e duradoura, como está sendo com a Premix. Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. Vamos conferir agora as informações do mercado pecuário nesta segunda-feira. Como abriu a semana?
esse produto aqui no país, esse mercado. Quem vai trazer as informações é o Gustavo Aguiar, que é analista da Scott Consultoria. Olá pessoal, aqui é Gustavo Aguiar. Vou falar um pouquinho sobre o fechamento de mercado do boi gordo para essa segunda-feira, dia 24 de julho de 2017. Bom, sem grandes alterações do cenário geral do mercado do boi, uma lentidão de negócios um pouco nesse começo de semana, que de certa forma é típico. Algumas empresas ainda posicionadas fora das compras, né, esperando ter uma leitura melhor do mercado, como que ele vai abrir para então ofertar os seus preços, né, o seu preço de balcão, sua oferta de compra no mercado. Som disso, a grande maioria das praças pesquisadas pela Scott Consultoria ficou estável no fechamento de hoje, e das praças onde houve movimentação, predominantemente essa movimentação foi de queda. E aí com destaque no fechamento dessa segunda-feira para alguns estados do Norte e Nordeste. Então a gente viu queda aí, por exemplo, em Maranhão, Alagoas, Pará e Rondônia. Tá? Então o mercado ainda pressionado para baixo, mas se bem que nos últimos dias, nas últimas semanas, o que a gente vem percebendo é que essa pressão de baixa já vem perdendo um pouco de força, conforme a oferta vem diminuindo, né, de transição para uma entre-safra mais típica, a gente vê um mercado um pouco mais sustentado. Mas por hora ainda existem pressões de baixa e no fechamento de hoje também a carne com osso ficou estável, sem alterações, com um boi casado cotado em R$ 8,22 por quilo. Pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista com toda a Scott Consultoria. Até a próxima. Obrigada, Gustavo. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente os preços do mercado pecuário hoje. É isso mesmo, Renata. E como o Gustavo bem observou, o mercado de carnes ele vem perdendo um pouco dessa pressão de baixa que a gente vinha observando. Na semana passada, a gente já conseguiu perceber que essa pressão de baixa ela foi cedendo. Então, vamos ver os preços dessas cotações essa segunda-feira. E hoje eu vou começar com o indicador suíno do CPEA. Então, de acordo com o levantamento do CPEA, para o suíno vivo, usando como referência o estado de Santa Catarina, o quilo do suíno vivo é R$ 3,32. Isso é uma média, né? A média, então, é de R$ 3,32, superior ao dia 18 de julho, de R$ 3,25. Ela vem subindo, teve uma leve alta na semana passada, depois ela se manteve estável. E nessa segunda-feira, mais uma vez, então, uma leve alta. No dia, então, a valorização é de 0,30% e no acumulado do mês, o suíno vivo tem uma valorização de 6,07%, de acordo com o indicador CPEA. No mercado de suínos, vamos então para o mercado de frango. O CPEA utiliza então como referência o estado de São Paulo, frango congelado com estabilidade nessa segunda-feira a R$ 3,46 o quilo. No acumulado do mês, há uma queda bem significativa de 7,49% e no dia, portanto, como a gente pode ver aqui, não teve variação, comparando então com sexta-feira passada. Vamos então para o valor do bezerro no dia de hoje, segunda-feira, 24 de julho, bezerro CPEA no estado do Mato Grosso do Sul, R$ 1.137,75 por cabeça, uma alta então, comparando com semana passada. E também com sexta-feira, o bezerro que a gente observou na semana passada que teve algumas quedas, depois ele teve estabilidade e, felizmente, agora ele opera em alta, então. Bezerro, portanto, valorização do mês é de 3,37% e no dia 1,39%, negociado a R$ 1.137,75, portanto, por cabeça. Do bezerro, vamos então ao boi gordo, também no mercado físico, usando como referência São Paulo. Boi, então, preço médio R$ 123,11 arroba, uma queda em comparação com sexta-feira, quando o boi era negociado a R$ 124,71. No acumulado do mês, a queda é de 2,73% e no dia 1,28% de desvalorização, portanto, o boi gordo, de acordo com o indicador CPEA. Do mercado do boi gordo físico, vamos então para o boi gordo mercado futuro. Boi gordo BMF Bovespa, ajuste atual para os contratos de julho, R$ 125,08 por cabeça. Contratos para agosto, por arroba,
Contratos para agosto a R$ 130, contratos para setembro R$ 131,52 a arroba e contratos para outubro R$ 134,45 por cabeça. Essas foram as cotações de hoje, portanto, para o mercado de carnes. Nós ficamos por aqui e amanhã a gente volta com mais informações direto dos estúdios da B3. É com você, Renata. Tá certo, Sara. Então até amanhã com mais informações de mercado. Bom, e por aqui a gente vai agora conferir as cotações do boi gordo à vista por região, né, Zaidão? Vamos lá. Vamos começar pelo sul. Os números da Scott Consultoria para uma boiada comum, preço à vista, livre de fundo rural. Não teve alteração de preços, são os mesmos da última sexta-feira, segundo a Scott Consultoria. Agora na região norte teve variação. Redenção no Pará teve uma queda de R$1. Em Paragominas, no Pará, também queda de 50 centavos. E no sudeste de Rondônia, queda de R$1. Vamos para o Nordeste agora. Em Alagoas, uma queda de R$3. No sul da Bahia, uma alta de R$1. E no Maranhão, queda de 50 centavos na arroba. Agora na região centro-oeste, teve alta de 50 centavos no sul de Goiás e queda de R$1 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nas demais praças tudo igual. Agora a próxima tela, Praça de Mato Grosso, teve queda de R$3 em Cuiabá e queda de 50 centavos no norte de Mato Grosso. Legal. Faltando o sudeste, né? Isso. Região sudeste, segundo a Rural Business, também... A Scott, né? Perdão, segundo a Scott Consultoria, também preços estáveis. Você está vendo São Paulo, Araçatuba, né? R$124. Muito perto do indicador CPE, que nós vimos agora há pouco, R$123,11. Né? A Scott apurou boiada comum, R$124. Nas outras praças também preços estáveis. Agora vamos conferir a apuração feita pela Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Segundo a apuração feita pela Rural Business, não houve alteração de preços da cotação do boi gordo à vista. Portanto, esses preços permanecem os mesmos registrados na última sexta-feira, dia 21. Vamos só dar uma passada, tela por tela, porque os números são os mesmos da última sexta-feira. Você está vendo o norte, agora nordeste. Vamos passar para a próxima, centro-oeste também. Sul do Mato Grosso, 123. E região sudeste do estado, preços estáveis igualmente. Boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística. É assim que apura a Rural Business, preço à vista, Renata. Vambora, Zaidão. Você vai. Eu, né? Eu fico. Bom, Pecuária BR fica por aqui. Para você, um bom início de semana e até amanhã. Vem aí o Renato Lapenta, o nosso chefe com o Brasil Gourmet. E eu volto na sequência com o Na Batida do Martelo. Já estou aqui com o Devanir Ramos, nosso grande companheiro. Ele bate o martelo no leilão de hoje à noite da Araguaia Leilões. Dá uma olhada nesse gado aí. Esse é um dos lotes que fazem parte do leilão de hoje à noite. Tudo você confere daqui a pouco comigo e o Devanir em Na Batida do Martelo. Até já então. Até amanhã. Bom trabalho, Zaidão.